Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia. Rapaziada, estamos chegando aí aos 40 minutos do segundo tempo. Vocês já estão aí na reta final aí, né? Já estamos em novembro, o ano já está acabando, muita coisa está terminando com esse final do ano. Vamos focar aí para poder, terminar esse ano levantando a taça da Libertadores, se é que vocês me entendem. Rapaziada, dando continuidade aos nossos estudos de geografia, nós entramos aí na nossa parte final dos conteúdos, que é a parte relacionada à globalização, galera. Vamos entender um pouquinho o que é a globalização e como a globalização ela afeta o nosso dia a dia, querendo a gente ou não. Estamos aí nos comunicando através da internet. Internet é um dos aspectos da globalização. Beleza? Vamos entender um pouco, vamos tentar entender um pouquinho que fenômeno é esse. Primeira coisa, definição de globalização. A globalização é o atual estado, né? É a atual fase do capitalismo, galera. O capitalismo já foi mercantil, já foi industrial, certo? Agora, o capitalismo, mercantil, industrial, foi financeiro. Atualmente, o capitalismo é a globalização. Nós definimos a globalização como a atual fase do capitalismo. Me entender o seguinte, galera, que a globalização ela é, segundo muitas teorias, segundo muitas explicações que a gente entende a respeito do que é esse fenômeno tão complexo, a globalização ela seria, né, a redução do globo, o mundo se tornando menor devido ao desenvolvimento tecnológico. Hoje nós conseguimos entender, escutar, saber notícias do outro lado do mundo em fração de segundos, fração de um estalo do Thanos. Isso que acontece. Muita coisa acontece para que novas tecnologias surjam. E a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da globalização é que todas essas tecnologias, todas essas inovações tecnológicas, elas acontecem com um objetivo: atender às necessidades do capitalismo. Estamos tratando de um país, de um mundo globalizado e capitalista. Então, todas as inovações tecnológicas elas ocorrem com a necessidade de atender, né, as demandas do sistema econômico capitalista. Vamos lá então. Primeira coisa, como eu disse, as inovações. Eu costumo chamar de inovações competitivas, porque você tem várias empresas ao longo do mundo desenvolvendo o mesmo tipo de tecnologia com o intuito de potencializar a capacidade produtiva, a capacidade de gerar lucros para as empresas. Essas inovações, as que mais estão aí representadas ao longo do mundo, representadas pela globalização, são as inovações nas áreas de comunicações e as inovações nas áreas de transporte. Comunicações, como o exemplo que eu dei aqui no começo da aula, né? A gente está aqui, trocando uma ideia através da internet. A internet foi uma inovação tecnológica e ela segue, né, serve aos interesses de muitas coisas, entre elas ao capitalismo. Seja para comunicar, seja para mostrar, seja para vender, seja para trocar dinheiro, seja para enviar dinheiro. O avanço das comunicações atende, de novo, sempre frisando nessa tecla, atende às necessidades do capitalismo primeiro, né? Depois que ela chega aí para o povão. Hoje, devido a essa inovação tecnológica, nós temos um poderoso instrumento de comunicação que a gente guarda no nosso bolso. O aparelho celular, por exemplo. É praticamente um computador que a gente carrega no bolso. Faz as mesmas funções que equipamentos há 20, 30 anos atrás sonhavam em fazer ainda. E essas inovações serviram a quem? Serviram ao quê? Vamos lá. No setor de transporte, galera, principalmente para estar transportando mercadorias de forma mais rápida e eficiente. Nem sempre tão seguras, mas rapidez e eficiência são extremamente necessários para que o comércio internacional funcione atendendo às necessidades do capital. Tudo que a gente fala está relacionado ao capitalismo. Nas nossas últimas aulas a gente entendeu o que é o capitalismo, o que é o tal do socialismo e estamos aplicando esses conhecimentos a partir de agora na globalização. Capitalismo, né? Trocas comerciais. A globalização, ela necessita disso aqui, das barreiras alfandegárias. Só que ela quer que as barreiras alfandegárias deixem de existir, para que os produtos sejam comercializados em diferentes países por preços mais competitivos. A alfândega
é um instrumento que os estados nacionais têm para poder taxar e policiar a entrada de determinados produtos em seu país. Ele pode fazer aquele produto entrar no seu país de um jeito mais caro ou restringir a entrada. A globalização necessita que as barreiras alfandegárias sejam destruídas, para que todos os produtos possam estar circulando, né? Todas as mercadorias. Né? Nem sempre um produto é uma mercadoria, às vezes uma ideia é uma mercadoria. Beleza? E a interdependência em nível global, principalmente dos setores da economia. Setor primário, secundário, terciário. Vou dar um exemplo. O que seria interdependência? Seria funcionando juntos, dependendo um do outro. Pensa no seguinte: uma fábrica de tênis localizada no norte dos Estados Unidos pode usar matéria-prima que ela compra no sudeste asiático. Você tem atividade de extração de matéria-prima no sudeste da Ásia, fornecendo material para que uma fábrica nos Estados Unidos funcione. Deu para entender? Interdependência significam os produtos ao longo do globo funcionando conectados. E esse tênis fabricado lá nos Estados Unidos vai ser vendido aqui no Brasil. Você tem o primeiro setor na Ásia, retirando a matéria-prima, o segundo setor nos Estados Unidos, produzindo a mercadoria, e o terceiro setor aqui no Brasil, comercializando o produto que foi feito na fábrica. Ou seja, interdependência a nível global. Isso foi só um de vários exemplos que a gente pode ter relacionados a esse tipo de modo de produção. E para falar de globalização, não tem como a gente falar dos agentes da globalização. O que são os agentes da globalização? Os agentes da globalização são os indivíduos, são os sujeitos que fazem a globalização acontecer. E atualmente, na atual fase da globalização, os principais agentes são dois, que são as transnacionais e os estados nacionais. Transnacionais são as empresas multinacionais, são as empresas que atuam em diferentes lugares do mundo. Você tem uma empresa que tem a sua sede nos Estados Unidos, mas a fábrica dela é na Ásia. As lojas delas são no Brasil, são na Europa. Ou seja, é uma empresa que atua em diferentes lugares do mundo. E o que essa empresa busca? Sempre potencializar o lucro dela. Como que ela quer potencializar o lucro dela? Diminuindo seus custos de produção e aumentando as suas vendas. Quanto menos gastar para fazer e mais ganhar vendendo, mais lucro a empresa vai ter. E como que ela diminui os custos de produção? Muitas vezes é pagando baixíssimos salários. Muitas vezes é comprando matéria-prima de países que não têm uma legislação ambiental rigorosa. Muitas vezes é investindo na inovação competitiva, potencializando suas máquinas para que elas produzam mais rápido, para que ela possa ter mais produtos para vender mais do que o concorrente dela. Beleza? E a redistribuição fabril faz com que essas empresas coloquem suas fábricas, suas maquiladoras, suas unidades fabris nos lugares que lhes ofereçam mais vantagens. Seja dedução de imposto, seja matéria-prima mais barata, seja mão de obra mais barata. A empresa global, né, a empresa transnacional ou as multinacionais, podem usar o termo que vocês acharem melhor, elas procuram sempre se instalar em lugares onde elas vão ter a capacidade de lucrar mais. Ela nunca vai procurar os lugares mais caros, vai procurar onde for mais barato para estar inserindo ali a unidade fabril dela, a fábrica dela. Ela vai instalar um lugar onde ela vai ter gente para trabalhar por pouco dinheiro. Vai se instalar no lugar onde ela vai pagar menos imposto ou imposto nenhum. Beleza? Vai sempre procurar vantagens, certo? E os estados nacionais? Quem são os estados nacionais? Os estados nacionais são os governos dos países. Principalmente os países considerados subdesenvolvidos, os países mais pobres. Eles são sujeitos às necessidades dessas empresas. Eles fornecem as vantagens que essas empresas querem. Essas empresas não vão se instalar, por exemplo, num país onde a mão de obra seja mais cara, seja especializada, onde a pessoa estude mais. Ela vai querer sempre os países mais pobres, porque ela vai ter uma legislação trabalhista, uma legislação ambiental que vai favorecer a ela, a empresa, em detrimento, muitas vezes, do meio ambiente ou dos trabalhadores daquele país onde ela vai estar se instalando. E nisso, os estados nacionais têm um papel muito importante. Por quê? Porque eles facilitam a entrada dessas empresas nos seus territórios. Seja para obter um lucro para o país, seja para uma política de desenvolvimento, seja para aprender aquela tecnologia para implementar depois. Existem vários motivos que fazem isso. E os estados nacionais também têm um papel importante quando se trata da globalização,
relacionado ao fluxo de capital. É um fenômeno que a gente chama de protecionismo. Quando um país, um Estado nacional, ele busca proteger a sua economia, proteger as suas fábricas, ele cria leis que dificultam a entrada de produtos ou de empresas estrangeiras, porque as empresas seriam mais poderosas e com isso as empresas nacionais não conseguiriam competir com elas. Então, as legislações, as leis que um país cria para dificultar a entrada de estrangeiros, a gente conhece como protecionismo. E isso a globalização não quer. A globalização quer isso aqui, ó. Quer que as barreiras alfandegárias sejam destruídas. Ele não quer nenhum impedimento para que seu produto, para que seu dinheiro circule pelo mundo. Beleza, galera? Falamos aqui agora de algumas inovações, entendemos um pouco o que é a globalização e falamos aqui, de certa forma, coisas positivas relacionadas à globalização. Na nossa próxima aula, a gente vai estar trabalhando as problemáticas da globalização, principalmente o mundo do trabalho. Como o trabalho foi afetado por essas inovações competitivas, como que o fluxo de capitais, como a redistribuição fabril atrapalha muito o trabalhador. Vamos estar tratando disso na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, só falar comigo que a gente tenta resolver da melhor forma possível, gente. Um abraço, até a próxima.